Mónica, muito Olá, bem-vinda. bom dia. Muito obrigada por teres aceito este meu convite para nos vires falar sobre comunicação não violenta, empatia, compaixão, inteligência emocional. Eu gostava de partilhasses connosco um bocadinho sobre esta tua experiência, abordarmos aqui este tema para elucidar as pessoas que nos estão a assistir. E eu sinto que muitas vezes ferimos ou somos feridos, não pelas nossas intenções, mas pelas palavras mal colocadas. Por isso, conta-nos um bocadinho sobre ti e o que é que te levou a dedicar a esta área da comunicação e da inteligência emocional. Então, Mónica, eu sou psicóloga de formação e sempre fui uma pessoa que fui investindo no meu desenvolvimento pessoal. Portanto, em qualquer área que eu me dediquei ao longo da minha vida, acima de tudo, teve a ver com uma busca, da minha parte por me compreender a mim e nos meus relacionamentos, por poder crescer e poder desenvolver-me cada vez mais. E então, houve uma certa altura que o meu relacionamento amoroso não estava bem e eu senti que a comunicação era algo que tinha que ser trabalhado. Descobri a comunicação não violenta, através da parentalidade consciente, porque eu fiz também uma formação em parentalidade consciente, então resolvi explorar um bocadinho mais e nessa altura também, paralelamente, também senti que devia trabalhar um bocadinho mais a inteligência emocional, porque era algo, na realidade, devia ser trabalhado em nós desde crianças, e eu sentia que Sim. não tinha as ferramentas para trabalhar isso com os meus filhos, para ser um exemplo de inteligência emocional. E então, também fui desenvolver um bocadinho a formação a nível da inteligência emocional, e automaticamente a comunicação não violenta está muito ligada a esta dimensão daquilo que sentimos, porque uma das componentes da comunicação não violenta é mesmo os sentimentos. Então acaba por estar tudo muito ligado Claro. e é daí que eu tenho vindo a trabalhar esta comunicação não violenta e esta inteligência emocional. Então, e diz-me, porque é que hoje, num mundo tão acelerado e reativo, é tão importante e urgente falarmos sobre comunicação não violenta? Bom, segundo o Marshall Rosenberg, uma das grandes utilidades da comunicação não violenta é mesmo a mediação de conflitos, oferecendo ferramentas para que possamos resolver diferenças de uma forma construtiva. Mas vai muito além disso, a comunicação não violenta começa dentro de nós, com Claro. autoempatia, quando conseguimos ouvir e acolher as nossas próprias emoções e se abre caminho também para a compaixão por nós mesmos. E, naturalmente, para a compaixão pelos outros. Num mundo onde tantas vezes reagimos de uma forma automática, muitas vezes até julgadora, esta prática torna-se essencial para construir relações mais humanas e conscientes. Outra coisa que tem surgido é mesmo o facto de acham que a comunicação não violenta é falar de forma calma e não entrar em conflito. Mas afinal, o que é, na essência, a comunicação não violenta? A comunicação não violenta não é não entrar em conflito e também não tem obrigatoriamente de ser falar de uma forma calma. Na comunicação não violenta, para já, existe um conjunto de, que nós poderíamos dizer passos, mas que é apenas o início e uma forma, se calhar, de explicarmos a comunicação não violenta logo no início de todo o processo. Mas a comunicação não violenta é nós podermos dizer aquilo que é importante para nós, dizermos aquilo que sentimos, sem machucar o outro e também sem engolir sapos. Pronto, que o objetivo não é eu vou ficar caladinho Para não porque magoar. para não magoar e para não entrar em conflito. Isso não vai funcionar porque quando nós suspendemos, quando nós de alguma forma interiorizamos determinadas emoções, elas vão ter que acabar por sair. É como se fosse uma panela de pressão. Tu vais aumentando o lume e está tapado e o vapor vai ter que sair por algum lado. Sim, E a forma de nós comunicarmos com o outro aquilo que vemos
aquilo que sentimos e aquilo que precisamos, é essa forma de alguma forma, ventilar aquilo que está dentro de nós. Se nós não vamos ventilar o que está dentro de nós, vai então aparecer a comunicação violenta, em que nós vamos explodir e vamos dizer tudo de uma forma desajustada e sem ter em conta as nossas próprias necessidades e sem ter em conta as necessidades do outro. Portanto, é dizer aquilo que precisa de ser dito, sem engolir sapos, mas também sem ter intenção de magoar o outro. Claro. Nós vamos aqui também abordar um bocadinho o poder da empatia e da compaixão, vamos mergulhar aqui um bocadinho nesta parte humana e emocional também. A empatia é a base da comunicação consciente, mas na prática, o que é que significa mesmo ouvir com empatia? Olha, ouvir com empatia significa, acima de tudo, estar totalmente presente para a outra pessoa, não apenas ouvindo as palavras dela, mas tentando perceber o que é que ela realmente sente e o que ela precisa por trás daquilo que ela diz. Não é julgar, não é dar conselhos imediatos, não é tentar resolver o problema dela, é compreender de uma forma profunda o mundo emocional do outro. E para isso, lá está, como tinha dito, é preciso uma presença total, sem distrações, sem pressas, enfocando inteiramente naquela pessoa, Estar reconhecendo ali presente, desculpa, estar ali totalmente presente naquele momento de falarem. exatamente, reconhecendo as suas emoções, sendo quase um espelho daquilo que ela está a sentir, identificar, validar o que a outra pessoa está a sentir, mesmo que tu não concordes com aquilo que ela está a passar. E escutá-la mesmo sem julgamentos. Evitamos críticas, evitamos interpretações, comparações, apenas acolhemos aquilo que nos está a ser passado naquele momento. Uhum. E depois podemos reformular ou repetir o que ouvimos, mostrando que compreendemos. Basicamente, isto é a forma como nós podemos ouvir de uma forma empática. Muito bem. Então, e qual é a diferença entre a empatia e a compaixão? E como é que ambas se transformam na forma como nos relacionamos com o outro? Então, podemos dizer que empatia é sentir com o outro, é perceber e partilhar a emoção do outro, colocar-se no lugar dele sem julgamentos. É como se sintonizar aquela experiência emocional da outra pessoa. A compaixão vai um bocadinho além, porque a compaixão é sentir com o outro e querer aliviar de alguma forma o seu sofrimento sem se sobrecarregar. Tu não podes estar a tentar aliviar o outro e ao mesmo tempo sobrecarregar-te. Isso não será compaixão. É agir a partir da empatia, mas mantendo sempre os limites saudáveis. E como é que eles podem, de alguma forma, transformar como nos relacionamos? Quando nós praticamos empatia, nós conseguimos entender profundamente o que é que o outro sente e precisa, o que diminui de alguma forma conflitos e mal-entendidos. E quando adicionamos a compaixão, podemos responder de uma forma amorosa e construtiva, em vez de reagir com irritação, com culpa e afastamento. Portanto, a empatia de alguma forma aproxima e a compaixão acaba por cuidar. E juntas, elas permitem que os relacionamentos sejam mais conscientes, mais seguros, mais conectados, e porque passamos a reagir automaticamente para responder com presença e com cuidado. E convém que ambas as partes tenham também um trabalho interno que façam de alguma forma juntos, ou individual, mas que façam um trabalho profundo para se poder criar essa conexão, fazer esse trabalho Sem em qualquer conjunto. dúvida, sem qualquer dúvida. E nada disto é feito de um dia para o outro. Tanto a empatia como a compaixão são coisas que se podem aprender e que se podem treinar. E, portanto, vamos fazer muitos acertos e vamos fazer também muitos erros. E eu sou uma aprendiz da comunicação não violenta e da prática da compaixão e tenho perfeita consciência que muitas vezes tenho uma comunicação que é mais violenta do que aquilo que eu gostaria e que muitas vezes me falta também compaixão por determinadas situações,
mas quando tomo consciência, eh, procuro sempre reparar essa situação. Por isso é que é Dizer-se que importante, as desculpas não se pedem, evitam-se. Eu acho que as desculpas têm que ser pedidas e temos que reconhecer quando estivermos menos bem e claro. permitir-nos aceitar isso. E esse é também um caminho para a compaixão, é aceitar que continuamos a ser humanos mesmo aprendendo ferramentas novas e todos os dias podermos, de alguma forma, lutar para nos tornarmos pessoas melhores e cada vez mais a melhorarmos a nossa prática de comunicação não violenta e de compaixão. Sim, por isso é que até é importante nós, lá está, que até já temos algumas ferramentas, continuarmos também a fazer o nosso trabalho interno, fazermos a nossa terapia, porque nós temos sempre que começar por nós e a fazer por nós, acima de tudo. Por isso, essa é aquela parte importante. Achas que a empatia é algo natural ou que se pode e deve ser treinada, como podemos desenvolver os músculos, não é? Acabaste também um bocadinho de referir Sim, isso, sim, que sim, pode sim. ser treinada, mas há alguma ferramenta assim prática que podes sugerir que seja fácil, de forma consciente, que se possa perceber e que nós possamos pôr em prática de uma forma diária? Olha, eu gosto sempre eh, de começar pela autoempatia, que é diariamente eu ter consciência de fazer um check-in, por exemplo, de manhã quando acordo, como é que eu estou, como é que eu me estou a sentir e o que é que eu preciso. E dar-me esse momento para mim de escuta, não é? Dos meus Sim, sentimentos e das minhas necessidades, de forma a sair deste piloto automático. E quanto mais, com mais frequência nós fizermos isto, mais deixa de ser algo que temos que programar e acaba por ser, entre aspas, no piloto automático e acabamos também por fazer isso no outro, que em vez de estás numa conversa e estás a escutar o outro, ou alguém, ou ler um e-mail e sentes que estás a ser atacada com aquilo que o outro te está a dizer, tu por parar um bocadinho e pensar, esta pessoa está a precisar de alguma coisa, e está a sentir alguma coisa, e viu alguma coisa que a fez sentir isso. O que é que será que foi? E termos essa curiosidade para ouvirmos e vermos o outro dessa forma, como também gostamos de ser ouvidos e ser vistos. E já sabes, não é? Que quem tem mais consciência acaba por ter mais responsabilidade. também, também. Mas E às muitas vezes vezes, nós queremos ajudar, mas acabamos por nos anular. Como exatamente. comunicar com compaixão sem cair naquele papel de salvadora ou de quem absorve a dor do outro? Como é que podemos fazer isto? Hum, Porque é, muitas vezes isso acontece. Nós, até enquanto terapeutas, queremos muitas vezes ser a salvadora e absorvemos a dor do outro, o que nem sempre é fácil nós criarmos aquela pá, barreira mesmo de não nos deixarmos levar para esse papel. eu acho que este também é um caminho. A autoempatia também é um caminho que nos leva aí, porque a autoempatia, quando nós se percebemos aquilo que sentimos e as nossas próprias necessidades, nós vamos ter uma consciência que nos permite criar limites, não é? E os limites são essenciais para a nossa saúde mental e também para os outros perceberem até onde é que podem ir, não é? Se nós estivéssemos no mundo todos sem limites, andávamos, se calhar, a ferir-nos todos uns aos outros. E pôr limites é não só fazer bem a nós próprios, como fazer bem à relação com os outros. E então esta autoempatia ajuda-nos de alguma forma a perceber aquilo que também nós precisamos, também nós sentimos, e quando estamos a ouvir o outro, percebemos como é que eu posso, de alguma forma, satisfazer as necessidades dos outros, sem anular estas que são minhas que são essenciais para mim. Porque às vezes é difícil quando nós começamos a pôr limites e o outro vê de uma forma, não entende como um limite. E aí nós temos que manter mesmo o nosso espaço e aquilo que faz sentido para nós
de poder nos ajudar, mas com os limites, para Uhum. não nos anularmos. Mas, olha, continuando aqui a nossa conversa, também fazendo parte do tema, a parte da inteligência emocional, para trazer esta consciência e esta transformação. O que é para ti a inteligência emocional aplicada à comunicação não violenta? Um dos passos da comunicação não violenta é mesmo nós percebermos aquilo que sentimos relativamente ao que está a acontecer, não é? E só o facto de nós pararmos para reconhecer aquilo que estamos a sentir, Uhum, isso já é um dos pressupostos da inteligência emocional, não é? Reconhecer as próprias emoções e depois só o facto de nós comunicarmos com o outro aquilo que estamos a sentir também nos permite regular de alguma forma as emoções. Então, a ligação entre inteligência emocional e comunicação é assim muito, muito direta e muito estreita. quando estamos emocionalmente ativados, tendemos a reagir em vez de responder. Como é que podemos identificar esse momento e mudar esse padrão? Olha, para já aquilo que vamos a sentir no corpo. O nosso corpo dá-nos muitas indicações de quando, quando estamos prestes a reagir, não é? Porque o coração começa a palpitar muito, precisamos ou então começa a bloquear, não é? E estarmos bloqueados também acaba por ser uma reação. Acima de tudo, podermos dar um passo atrás, respirar fundo algumas vezes. A respiração uma boa ferramenta para nos trazer ao aqui e o agora, Uhum, hum, e então percebermos aquilo que o outro está a dizer, é aquilo é algo sobre aquilo que está a acontecer agora ou é algo que também já vem de outras experiências minhas do passado e se calhar eu estou a precisar de ter esta resposta, este impulso, porque estou a misturar outras coisas do passado. uhum. Pronto. E acima de tudo é ouvirmos muito bem o nosso corpo e podermos respirar fundo e depois de respirarmos fundo podermos ter este breve momento de o que é que eu estou a ver, o que é que eu estou a sentir Sentir. e o que é que eu estou a precisar, acima de Que é tudo. aquela parte importante é nós realmente E ouvirmos, só ouvirmos depois. o nosso corpo e aquilo que estamos a sentir e o que é que ele nos está a querer mostrar. Uhum, É mesmo, essa é aquela parte mesmo fundamental e que muitas das vezes há essa dificuldade em nós olharmos para dentro, olharmos para nós. E por isso, mas é um processo também, é um processo. uhum, Por claro. isso que estratégias, coisas simples e práticas, né? Que podemos usar para nos autorregular antes de responder a alguém no momento de tensão. É exatamente isto, é exatamente isto. E se não for aquele momento, poder mesmo, para além de respirar, dizer à pessoa: olha, eu preciso de algum tempo, Uhum, este não é o melhor momento para eu te responder, eu quero respeitar-te e respeitar as tuas necessidades, mas também preciso de me respeitar a mim e este não é o momento. E então deixar em aberto uma outra possibilidade, um outro momento para que aquilo possa ser tratado. Nós também temos que saber respeitar os nossos momentos e saber quando estamos emocionalmente inundados, pode não ser o melhor momento para resolver determinadas situações, especialmente se for de uhum. tensão. Claro, não convém porque senão a coisa piora. Olha, vamos aqui, a minha sugestão era deixarmos aqui algumas ferramentas e esperança e vontade de agir para quem nos está a ouvir. Por isso, gostavas de qual seria aquele primeiro passo para podermos deixar aqui algo que de forma mais consciente, que as pessoas queiram começar a fazer? De alguma forma, podes sugerir alguma coisa prática, simples, uma Olha, uma coisa ferramenta? prática, lá está, é aquilo que eu estava a dizer, aquele momento de autoempatia de como é que eu me estou a sentir agora? Termos momentos de, cada vez que vamos mudar de tarefa, por exemplo, pôr a mão no coração e respirar fundo 3 vezes e perceber como é que eu me estou a sentir agora. Porque, para já, só o facto de nós reconhecermos uma emoção
isso já vai diminuir a sua intensidade. Quando nós verbalizamos uma emoção, isso diminui a sua intensidade. E às vezes isso é importante para nós nos conseguirmos concentrar no aqui e agora e em vez de estarmos em piloto automático. E isso já é uma forma de começarmos a trabalhar a nossa comunicação não violenta e a nossa inteligência emocional, naturalmente. Hum, e se todos conseguíssemos fazer isto, eu mais tarde até posso partilhar uma lista de sentimentos que nos ajudam, porque assim, infelizmente, a maioria de nós não foi habituado a trabalhar o seu vocabulário emocional desde pequenos, e então, muitas vezes, quando tu perguntas a alguém, olá, como é que tu estás? Como é que tu te sentes? Ah, estou bem. Ou então, estou mal. As pessoas normalmente não dizem estou mal. Dizem, Normalmente estou mais ou dizem menos, vou estou andando. bem, estou bem. Mas seja bem, seja mal, tanto uma como outra, são palavrinhas de 3 letras que não representam qualquer sentimento, qualquer emoção. Portanto, só o facto de podermos também alargar o nosso vocabulário emocional, isso já é ótimo também para a nossa Claro, comunicação. E, portanto, depois posso partilhar essa lista de alguma forma com quem nos está a ouvir. É só claro. contactarem-nos e eu partilho. Isto já é um exercício fantástico e maravilhoso, mas hoje em dia, como as pessoas vivem tão em piloto automático, o pararem aquele momento presente, pôr a mão no coração e ouvirem ou sentirem o que estão, vá, a sentir no seu interior, é um exercício que requer algum tempo e algum trabalho, como da mesma forma que vamos ao ginásio diariamente. É um trabalho que é para Exatamente. fazer constantemente, digamos assim. Exatamente. Olha, a compaixão começa por nós mesmas. E como é que é a forma como falamos connosco e que influencia a comunicação com o outro também? Olha, aqui está um bocadinho aquela conversa do quem é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. E honestamente eu não sei se é a compaixão por nós mesmas que influencia a forma como falamos com o outro, se é primeiro nós falamos até muito bem com o outro e depois é que aprendemos a ter compaixão por nós mesmas. Ainda estou aqui um bocadinho na dúvida. Mas também não importa quem chegou primeiro, acima de tudo, para mim, é termos compaixão por nós próprios e falarmos connosco, porque muitas vezes, quando eu fiz o meu curso de Mindful Self-Compassion, uma das coisas que aprendíamos é falar connosco como se fôssemos falar com um amigo. E, portanto, às vezes há coisas que nós não dizemos a um amigo. Nós, com os amigos, tendemos a ser cuidadosos e a dizer-lhes as coisas. Às vezes até nem queremos dizer-lhes coisas que os possam magoar e escondemos-lhes coisas porque achamos que os magoamos com a verdade, naturalmente. Uhum, Mas às vezes há verdades que precisam de ser ditas mesmo a nós próprios, claro, mas de uma forma amorosa. Pronto. E a autocompaixão é mesmo isso, é falarmos connosco de uma forma amorosa, olha, como se fôssemos falar com uma criança de quem gostamos muito, com os nossos filhos, etc. Como é que nós falamos com eles? Temos tendência a falar de uma forma muito mais amorosa, de passar esse amor. E a claro, autocompaixão é isso mesmo. E muitas vezes nós somos muito críticos connosco próprios e é imperativo nós podermos ter autocompaixão, porque isso muda muito, em termos de saúde mental, faz muita diferença. claro, E depois compaixão pelos outros. Muitas vezes estamos muito focados em julgar o que é certo e o que é errado, o que devia ser feito e o que não devia, mas nós não sabemos como é que aquela pessoa está, porque os processos pelos quais aquela pessoa está a passar, como é que tem sido o dia dela, como é que ela tem sido tratada naquele dia, e portanto, primeiro ter empatia e perceber que nós não sabemos o que é que está ali a acontecer e podermos escutar, e depois percebermos que todos erramos e, portanto, claro, às vezes há pessoas que fazem coisas muito erradas, que nós achamos que não faríamos, mas nós não estamos exatamente naquelas circunstâncias. Nós não sabemos qual foi o percurso daquela pessoa, quais foram os recursos daquela pessoa, eh,
quais foram os traumas pelos quais aquela pessoa passou, para depois estar ali naquele momento, naquela hora. E apenas baixar um bocadinho a nossa intensidade e poder acreditar que ela está a fazer o melhor que pode com os recursos que tem. E então isso também já é ter compaixão por ela. Sim, e às vezes ficamos também, basta estarmos no nosso silêncio e simplesmente ouvir, também já ajuda. E isso, claro, naturalmente que vai acabar por influenciar o modo como nós vamos comunicar com a outra pessoa. Se em vez de estarmos numa atitude de julgar se é certo ou se é errado aquilo que ela fez, claro que isso tem impacto em nós e que nos faz sentir, quando alguém faz alguma coisa que não está de acordo com aquilo que nós esperávamos, ou com aquilo que é o habitual, que está dentro da norma e que nos magoa, claro que é natural que nós fiquemos zangados e não é, não estou a dizer que nós não temos depois as emoções desagradáveis, não são as emoções negativas, porque isso não existe, todas elas têm uma função muito importante. São, sobretudo, emoções desagradáveis, como a raiva, o medo, o nojo, a desilusão, etc. E a questão é não termos essa, nós não sentirmos isso, mas de alguma forma podermos ser compassivos significa, ok, a pessoa fez o melhor que sabia com os recursos que tinha, com a informação que tinha. O que é que nós podemos agora fazer para mudar isso? Aquilo que foi feito não pode ser alterado. Será que podemos, de alguma forma, ajustar aqui as estratégias para que num futuro seja diferente e que possamos, de alguma forma, remediar o que foi feito? É um Sim, bocadinho por aí, é que serve como uma aprendizagem também para podermos melhorar, não é? claro. Exatamente aquilo que nós estamos a fazer, nosso crescimento interior e como seres humanos aqui. Uhum. Olha, e para terminarmos, se pudesses deixar assim uma mensagem final sobre o poder de comunicar com empatia e consciência, qual é que seria? Olha, se calhar, nós tendemos a ir para as nossas conversas, num papel que é o do advogado, que é nas conversas que temos nos nossos relacionamentos profissionais, nos nossos relacionamentos amorosos, nos nossos relacionamentos muitas vezes com amigos. Como advogados, nós queremos mostrar que somos nós que temos a verdade, a razão naquela situação. E acho que muitas vezes as nossas conversas poderão ganhar muito se nós passarmos a ir para a conversa como cientistas, com muita curiosidade sobre o que o outro tem para dizer, sobre o que o outro poderá estar a sentir, sobre o que o outro poderá precisar e sobre que estratégias os dois podem encontrar em conjunto para satisfazer as necessidades do outro e para satisfazer as nossas próprias necessidades, assim como para encontrarmos um bem-estar comum. Ou seja, passar de tenho razão e sou advogado para sou um cientista e tenho que descobrir como é que vamos fazer isto em conjunto. Sim, se tudo o que seja em conjunto partilhado é sempre muito mais fácil. Mónica, olha, muito obrigada por esta tua disponibilidade, por este momento. Este teu tema é um tema que eu acho super interessante. Penso que a maioria das pessoas devia ouvir ou ler mais sobre este tema, até para começar a fazê-lo em casa, principalmente com as crianças, que são o futuro, não é? É o próximo futuro. E por isso, deixo-te, sim, desejo-te o melhor. Muito obrigada por este momento.